Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. E o nosso canal começa o ano de 2017 com o pé direito. Como está a preparação para a segunda fase da prova da FUVEST? Essa videoaula, que é a primeira do ano de 2017, está sendo postada na semana em que vai ser aplicada a segunda fase. Pensando nisso, nosso canal está postando uma videoaula em que nós comentamos uma das redações campeãs de outro ano, o ano de 2015. É isso mesmo, nós vamos comentar uma redação que foi campeã na prova da FUVEST de 2015. Bem, para começar, é preciso que vocês entendam qual foi o tema daquela prova de redação de 2015. O tema daquela redação foi ligado a aspectos de exclusão social. Para começar, vamos comentar os textos motivadores que vieram na proposta de redação. O primeiro desses textos foi do professor Michael Sandel, referente à afirmação de que no Brasil a sociedade produzida estaria sendo mais segregada do que a sociedade norte-americana. Para tanto, o texto fala sobre como isso mudou ao longo do tempo nos estádios. No passado, tanto as classes mais baixas quanto as mais altas conviviam com proximidade, sentados lado a lado. Se chovesse, todos eles se molhavam. Mas hoje em dia não é mais assim. As classes altas ocupam os camarotes, que ficam num nível muito acima das outras classes. Isso mantém uma separação social. Os ricos, de um lado, nos camarotes, protegidos da chuva. Os pobres, nas arquibancadas, onde se chover, todo mundo se molha. Acabou aquilo que no passado era um convívio entre as diferentes classes sociais. E o pior é que isso acontece não é só nos estádios, mas também em outras ocasiões. O que é chamado de camarotização, a separação entre ricos e pobres, frequentar lugares diferentes, escolas diferentes e por aí vai. Isso não combina com conceitos como democracia. Afinal de contas, democracia pressupõe que todos compartilhem o mesmo estilo de vida. E o pior é que não é só no Brasil que isso ocorre. Também nos Estados Unidos, em outras sociedades ditas democráticas, entre aspas, é claro. O segundo desses textos foi um trecho de uma entrevista publicada na Folha de São Paulo, que atacava a ideia de que os serviços públicos são voltados apenas para quem tem baixo poder aquisitivo. E o terceiro desses textos defendia que a tendência à camarotização pode estar ligada no Brasil ao aumento da presença das classes populares em shopping centers, aeroportos, etc. E o quarto desses textos foi o único a não se referir ao fenômeno da camarotização. Ao invés disso, foi um trecho de um testemunho de um professor universitário sobre o passado da escola fundamental e média, quando ele era estudante. O que ocorreu na década de 1960, quando havia um espaço de convívio entre as diferentes classes sociais. E a proposta da redação era que se desenvolvesse o tema camarotização da sociedade brasileira, a segregação das classes sociais e a democracia. Bem, agora que nós já entendemos qual era a proposta de redação da FUVEST naquele ano de 2015, vamos analisar uma redação que foi aprovada, vamos dizer assim, uma redação que foi campeã naquele ano de 2015 na FUVEST. Segue um quadro. Camarote individual. Redação de Nicole Lopes Reginato. Quando se pensa em democracia, deve-se pensar principalmente em isonomia. No entanto, ao abarcar a prática desse tipo de governo na vida social, essa comparação se torna irrisória.
O real significado da palavra democracia vem se perdendo na história brasileira, e essa perda não é recente. O que se criou e foi imposto inconscientemente foi a segregação da sociedade em patamares que se distanciam e se fragmentam cada vez mais. Esse distanciamento e essa fragmentação põem em risco a verdadeira democracia, pois além da perda de seu significado, perde-se também a unidade e o poder social. A camarotização da sociedade exibe essa falta de união. A partir daí, a divisão entre classes torna-se ainda mais acentuada e mais perceptível ao bom observador crítico. Cria-se também uma situação que vai além da camarotização. A separação dentro de uma classe já formada e moldada, uma separação que busca a privatização e a exclusividade de um espaço já privado e exclusivo. Buscando esse excesso, a pessoa privatiza sua vida e sua vivência, conquistando o caráter individualista totalmente oposto ao que se espera do caráter democrático de uma sociedade. Essa característica segregacionista e individualista dificilmente desaparecerá em uma sociedade que apresenta e prega tal característica como panorama normal às suas crianças. As escolas são apenas um exemplo que ilustra a camarotização social, a pública e a privada. A interação praticamente inexistente entre ambas e a questão individualista também se apresenta de modo bastante intenso no comportamento dos pequenos grupos que se formam, desejando cada qual conquistar o seu próprio espaço privado. Assim, a escola não se mostra à sociedade como um modelo de democracia. Se as escolas não vivem o real significado democrático, a criança e a futura nação se tornam apenas vítimas do que já foi deixado para trás há muito tempo. Com o aprendizado precoce de que para viver em sociedade é necessário camarotizar, não há como esperar grandes mudanças sociais para um bem maior no futuro da nação. Podemos imaginar que o motivo da boa nota nessa redação foi o caráter de convencimento. A autora faz com que o leitor se convença da lógica de seus argumentos. Primeiramente, se nós analisarmos do ponto de vista do texto dissertativo argumentativo, essa redação atende sim a esse modelo. O primeiro parágrafo é a introdução, o segundo e o terceiro parágrafo constituem o desenvolvimento e o quarto e último parágrafo é a conclusão. Vamos analisar primeiramente a introdução. Segue um quadro. Reparem que esse parágrafo atende ao conceito de introdução. Afinal de contas, através dele, sabemos de que o texto trata. A segregação da sociedade em classes sociais, comprometendo a democracia. E o ponto de vista a ser defendido pela redação fica claro nessa parte que nós estamos destacando. Bem, esse parágrafo deixa claro qual é o ponto de vista a ser defendido. Ou seja, que tanto a segregação social quanto a fragmentação da sociedade são ameaças à democracia. Depois vem o desenvolvimento da redação, onde são apresentados argumentos que defendam esse ponto de vista. Segue um quadro. Vejamos, que argumentos a candidata utiliza para defender seu ponto de vista? Primeiramente, ela cita a camarotização, mostrando que isso reflete o individualismo. Individualismo não combina com democracia, logo isso é um argumento a favor do ponto de vista defendido. No parágrafo logo a seguir, o argumento usado é a segregação social que ocorre no ambiente escolar. Podemos apontar aí uma certa falha da redação, pois não se trata propriamente de um argumento em defesa do ponto de vista da redação. Por outro lado,
A redação obteve pontos por outro motivo. A segregação no ambiente escolar também reproduz a segregação que ocorre na sociedade como um todo. Agora, nós vamos analisar o quarto e último parágrafo, que é a conclusão. Na conclusão, a princípio, o redator deve retomar as ideias que ele expôs na introdução. Agora, conjugando com os argumentos que ele já apresentou no desenvolvimento. Isso com o objetivo de confirmar o ponto de vista e encerrar a redação. O ideal é que a conclusão não apresente novos argumentos. Isso é o ideal, mas isso também não é motivo para se tirar ponto, não. Outra coisa, se a prova em questão fosse do Enem, seria exigido que o candidato apresentasse também uma proposta de intervenção. Proposta essa que o ideal seria vir nesse parágrafo conclusão. Mas, de qualquer maneira, não se trata de uma prova do Enem, trata-se de uma prova da FUVEST. Vamos então analisar a conclusão. Segue um quadro. Nesse parágrafo, a redatora retomou a ideia do primeiro parágrafo, ou seja, a não democracia. E se é verdade que o terceiro parágrafo foi apontado como uma falha por não colocar propriamente um argumento a favor do ponto de vista, o argumento de tal parágrafo fica retomado nesse quarto parágrafo, de modo que, no fim das contas, temos aqui o que se espera de uma conclusão. Bem, nessa aula nós analisamos uma das redações que foram campeãs da prova de 2015 na FUVEST. E essa aula vem ainda em clima de entrada de ano. Então essa aula está chegando como uma palavra final sobre a prova de redação que vai ser aplicada nesse fim de semana, da semana em que está sendo postada essa videoaula. E na próxima aula nós vamos retomar um assunto que nós não falamos há muito tempo. Vamos falar sobre a intertextualidade, mais especificamente a intertextualidade temática. Eu quero ainda pedir para todo mundo que fez uma prova de concurso, principalmente vestibular, que me escreva para dizer o que vocês acharam da prova, como vocês se saíram, se foi fácil, se foi difícil, quais foram as dificuldades, etc. Conforme for, nós vamos fazer os devidos comentários numa próxima videoaula. Para todos vocês, o canal deseja boa sorte. O Aprenda Língua Portuguesa vai ajudar você a fazer a tua prova de vestibular ou concurso. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem nos escrever, seja através da nossa fanpage do Facebook, seja através do nosso e-mail, seja através do Google+. E você também pode nos escrever para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas, porque a missão do Aprenda Língua Portuguesa é melhorar cada vez mais. A propósito, um dos comentários que nós mais recebemos sobre as provas de vestibular foi de pessoas que disseram que não conseguiram aproveitar bem o tempo e quando se viram foram surpreendidos porque não tinham mais tempo suficiente para fazer a prova. Numa outra aula, eu já dei algumas dicas sobre isso. De qualquer maneira, eu quero indicar através desse link um outro vídeo que dá dicas para você administrar bem o tempo da tua prova de concurso. Uma observação, esse link não está acessível em plataformas móveis, como telefones celulares. Se vocês já viram esse vídeo, vão reparar que o vídeo dá exatamente a dica oposta que eu já dei. Ou seja, enquanto eu dei a dica de começar pelas questões mais difíceis, esse vídeo dá a dica exatamente oposta, de começar pelas mais fáceis. E por isso eu torno a dizer, cada um sabe onde lhe aperta o sapato. Eu não sou dono da verdade e nem a pessoa que gravar
Uma outra dica é dona da verdade. Quem sabe qual é o melhor procedimento que você vai adotar é você. E de qualquer maneira, numa nossa próxima videoaula, nós vamos nos dedicar a esse assunto, ou seja, como administrar o tempo. Tem gente que deve estar se perguntando assim, ué, mas esse canal não é sobre português? Sim, o que tem a ver, não é? Pois bem, guardem essa dúvida, porque vocês vão ver o que isso tem a ver. Quero ainda agradecer a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas e a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, vocês estão ajudando nosso canal a ser feito. E para terminar, eu quero convidar todos vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal que façam isso. Cliquem no link. Link esse que, como eu já disse, não é acessível em plataformas móveis. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.